quarta-feira, dia 30. Vamos para a nossa aula de hoje? Antes nós temos que orar, né? Jesus querido, Jesus amado, louvo, agradeço por mais um dia. Abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje para ciências, vamos falar dos animais vertebrados e os animais invertebrados. Vamos lá na página 100. De acordo com suas características, os animais eles podem ser divididos em dois grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Animais vertebrados são aqueles animais que possuem a coluna vertebral, tá? E o crânio, ó. Coluna vertebral é essa parte aqui, ó, tá? Vem daqui do nosso crânio, tá? Aqui assim, mais ou menos, e vem até aqui. Então, chamamos de coluna vertebral. É o que nós conseguimos ficar de pé, tá? Que mantém a gente em pé. Então, aqui nós temos vários exemplos, tá? De animais vertebrados. O ser humano, nós temos uma ave, o esqueleto de uma ave, de um peixe, o esqueleto de uma serpente, o esqueleto de um sapo, tá? Então, esses animais apresentam essas características. Existem vários grupos de animais vertebrados, gente. A coluna vertebral é o que sustenta o corpo dos animais vertebrados. Ela é formada por um conjunto de ossos chamadas vértebras. Marca para mim, marca aí. Coluna vertebral é o que sustenta o corpo dos animais. Marcou? Isso aí. Aí diz assim, ó, o gato é um animal vertebrado, assim como nós, seres humanos, possui uma estrutura óssea dentro dele, que não pode ser vista através da pele, mas pode ser sentida. Ela possui coluna vertebral, que é a forma das vértebras. Embora todos tenham coluna vertebral, os vertebrados são bastante diferentes entre si. São divididos em 5 grupos. Grupos dos mamíferos, grupo das aves, grupo dos répteis, anfíbios, peixes. Lembra que eu falei numa aula anterior que nós iríamos depois ver a classificação desses animais, como eles estavam divididos? Então, a gente vai ver isso agora, tá? Então, nós temos aí o grupo, né, dos vertebrados. Seguindo na página seguinte, vamos lá. Eu tenho o grupo dos mamíferos, animais vertebrados na classificação mamíferos. Os mamíferos são animais que, em sua maioria, nascem da barriga da mãe, mamam quando pequenos e, em geral, têm o corpo coberto de pelos. Marca todo esse parágrafo. Os mamíferos são animais que, em sua maioria, nascem da barriga da mãe e mamam quando pequenos. Marcaram? O cachorro, o gato, o boi, o cavalo, o ser humano são alguns exemplos desses mamíferos. Lembra? Nós temos o morcego. O morcego é o único animal mamífero que voa. O morcego é o único animal mamífero que voa. Marca para mim. Marcou? A baleia, o golfinho, o boto, o peixe-boi são exemplos de mamíferos que vivem na água. Eu quero que vocês marquem todo esse trecho, ó. O morcego é o único animal mamífero que voa. A baleia, o golfinho, o boto, o peixe-boi são os animais mamíferos que vivem na água. Eles são classificados como mamíferos porque eles nascem da barriga e se alimentam, tá? Marcou? Nós temos aí a característica dos mamíferos. Nascem da barriga da mãe, mamam quando pequenos, têm o corpo coberto de pelos e vivem em ambientes terrestres ou aquáticos, tá?
As aves, segundo a classificação dos vertebrados, aves. As aves são animais que se desenvolvem ovos, a mãe bota o ovo e o filhote nasce dele. Eles têm um corpo coberto de penas. As aves têm um corpo coberto de penas, possuem bico, asas, né? Tem 2 pernas e 2 pés. Marca o primeiro e o segundo parágrafo. A maioria voa, nem todas as aves voam, gente, porque tem asa. A maioria vivem num ambiente terrestre. Os pássaros, o pato, a galinha são exemplos de aves. E nós temos aí as características das aves. Nascem de ovos, têm asas, pernas e pés, possuem bico, a maioria pode voar, tem um corpo coberto de penas, são animais terrestres, tá? Marcaram aí a segunda classificação dos vertebrados. Vamos para a terceira classificação dos vertebrados. Depois eu leio o Saiba Mais, tá? São os répteis. Os répteis são animais que, em sua maioria, nascem de ovos, onde se desenvolvem fora do corpo da mãe. Geralmente tem o corpo coberto de escamas, placas duras ou carapaças. Os répteis vivem em ambientes terrestres ou aquáticos. Eles podem, entre eles podemos citar a lagartixa, o jacaré, a tartaruga, a serpente. Características dos répteis: nascem de ovos, têm o corpo coberto de escamas, placas ou carapaças e vivem num ambiente terrestre ou aquático, né? Nós temos aí a tartaruga, vamos dizer a tartaruga marinha, tá? Ela fica no mar o tempo todo. Na época da reprodução, ela vai para onde? Ela vai para areia, ela vai para terra, então ela vai ser um animal terrestre, ela vai lá cavar na areia, vai colocar os seus ovinhos lá e vai voltar lá para a água, né? Nós temos as serpentes, tem serpente, né, que é serpente na água, ela anda pela água também, mas também anda na terra. O jacaré, ele é um animal réptil porque ele vive na água e ele vive na terra, né? Então, existem esses animais chamados vertebrados, né? Esses animais vertebrados que são os répteis. Aí tem lá assim, ó, lá no Saiba Mais, uma colorida ave. O tucano é uma ave que tem penas pretas e brilhantes nas costas, penas brancas ou em cores bem vivas no peito, né? Tem um bico longo, né? O tucano é um animal muito bonito, como o pavão. Também é um animal muito bonito. Continuando a nossa classificação, vamos para a próxima, quarta classificação. Chamamos dos anfíbios. Tem um Saiba Mais aqui, vocês leiam esse Saiba Mais sobre a cobra, a serpente jiboia. Os anfíbios, na maioria das vezes, a maioria dos anfíbios nascem de ovos. A maioria dos anfíbios nascem de ovos. Na fase inicial, eles vivem na água. Quando se tornam adultos, esses animais, em sua maior parte, passam a viver no ambiente terrestre. Os anfíbios têm uma pele lisa e úmida. Sapos, rãs e pererecas são anfíbios. Sapos, rãs e pererecas são animais anfíbios. Vamos lá as características dos anfíbios. Nascem de ovos, a maioria deles nascem de ovos. Fase inicial vive na água, tem a pele lisa e úmida e quando adultos, a maior parte vive num ambiente terrestre. Aí nós temos um Saiba Mais sobre os anfíbios. Sempre depois de uma característica, de uma classificação de um vertebrado, tem um Saiba Mais de algum animal, tá?
Os peixes, quinta classificação. Os peixes são animais que, em sua maioria, nascem de ovos. Têm o corpo coberto por escamas. Os peixes, eles vivem exclusivamente em ambientes aquáticos. Se locomovem na água utilizando nadadeiras, né? A sardinha, o badejo, a raia são alguns peixes. Então, os peixes, quinta classificação dos vertebrados, tá? Peixes, o corpo deles é escamas, eles têm nadadeiras, eles respiram, tá? Os peixes também respiram por guelras, tem um negocinho aqui no rosto deles, né? Que faz com que eles respirem ali, tá? A maior parte, as características, nasce de ovos, em sua maioria tem o corpo coberto de escamas e eles vivem na água. Existem peixes como o tubarão que possuem esqueleto de cartilagem. O tubarão possui um esqueleto, tá? De cartilagem e não é de osso, tá? Não é osso, é cartilagem. Tecido resistente e flexível. Então, ali a gente viu os animais que são vertebrados. Então, animais vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral, tá? Vamos ver a classificação dos animais invertebrados. Invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral e nem crânio. Marca aí para mim. Invertebrados não possuem coluna vertebral e nem crânio. Nós temos o camarão, a lula, né? Que são invertebrados. A aranha, a formiga, o besouro também não são vertebrados. Não são vertebrados, são invertebrados, porque eles não possuem coluna vertebral. Mas se vimos que a coluna vertebral existe para sustentar o corpo dos animais, como os invertebrados conseguem ficar em pé? Isso é possível porque os invertebrados são pequenos e não precisam do esqueleto, porque possuem uma estrutura externa ao corpo que ajuda a se sustentarem, como é o caso das conchas, né? Por serem animais pequenos, eles conseguem ficar em pé por causa, né, da sua estrutura externa, tá? Aí nós temos aqui, os invertebrados também se dividem em vários grupos. Equinodermos, artrópodes, tá? Molúsculos, anelídeos, quinidários, entre outros. Tá? Aqui no desenho, olha só, nesse desenho aqui, nós temos essas classificações, tá bom? Entre os invertebrados, o grupo mais numeroso de representantes é o dos insetos. A forma do corpo desses animais pode variar bastante, mas eles são os únicos invertebrados que podem ter asas. No caso da barata, do mosquito, da mosca, tem formiga que é voadora, tá? Então, aqui embaixo a gente tem algumas desses invertebrados. Então, aí a gente tem o exercício da página 108 e da página 109 para que vocês possam fazer, tá bom? Depois a gente estuda mais um pouquinho sobre esses animais, tá bom? Um beijo. Daqui a pouquinho a tia volta com mais uma atividade para vocês.